Bem, aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre combinações lineares de vetores. A gente vai tratar sobre esse assunto de combinações lineares, a gente vai ver algumas implicações práticas das combinações lineares e eu quero que vocês fiquem ligados aí no vídeo. Se tiverem dúvidas, comentem, não esqueçam de comentar e se inscrevam no canal, aperta o sininho para receber notificação de quando tiver vídeo novo e deixa o like no vídeo se você gostar do vídeo. Tudo bem, gente? Então vamos lá, se tiver dúvida não esqueçam, comentem. Bom pessoal, então como eu falei para vocês, nessa aula a gente vai falar sobre combinação, né? Vamos colocar combinação linear de vetores. Combinação linear de vetores. A gente vai começar definindo o que é uma combinação linear, né? E depois de definir o que é uma combinação linear, aí a gente vai fazer algumas aplicações práticas, resolver alguns exercícios, né? Então vamos definir combinação linear. Sejam o V1, V2, V3, Vn, vetores pertencentes a gente vai falar um pouco disso depois, mas a, R, M, sejam vetores pertencentes a Rm. A gente tem aqui n vetores, né? É um n, uma quantidade n de vetores mais o vetor u. Então tem V1, V2, V3, V4, V5 até Vn, e mais o vetor u, e eles fazem parte de um conjunto chamado Rm. Deixa eu melhorar esse R aqui. Rm. E alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa n também, concordando com o n do Vn ali, pertencentes ao conjunto dos números reais. Bom, então esse alfa 1, alfa 2 são números, eles são escalares, tá? São números escalares. Ok? Então, chamamos de combinação linear de V1, V2, aqueles vetores iniciais, ó, V3, até o Vn. Vocês viram que eu não coloquei o U, né? Até o Vn, então chamamos de combinação linear de V1, V2, até Vn, o vetor U. Então o vetor U é a combinação linear, ok? O vetor U é a combinação linear em que ocorre, a gente vai ver exemplo numérico disso depois, fiquem tranquilos, em que ocorre o seguinte: U é igual a alfa 1 vezes V1, ou seja, um número vezes o vetor, mais alfa 2 vezes V2, mais alfa 3 vezes V3, mais, aí a gente põe as reticências, mais alfa n vezes Vn. Isto que eu estou apresentando para vocês é a estrutura da combinação linear.
O U, ele é combinação linear dos vetores V1, V2, V3 até o Vn, de modo que eles multiplicados por números e somados, eles resultam no vetor U. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, numa outra cor. Exemplo. Sejam os vetores U, que é igual a I mais 2J menos K, por exemplo, é um vetor em R3, né? O vetor U é esse aí. O vetor V, que é igual a 3I menos J menos K. E o vetor W, esse é o primeiro exemplo, tá? E o vetor W, que é igual a 9I mais 4J menos 5K. Olha o que vai acontecer com esses vetores. O vetor W, eu por enquanto, eu vou mostrar para vocês que eles formam uma combinação linear, tá? Então, olha só, o vetor W, ele é igual a 3 vezes o vetor U, 3 vezes U, mais 2 vezes V. Olha que interessante, ó. 3 vezes U mais 2 vezes V. Então, eu posso dizer que W é uma combinação linear de U e V. O W é uma combinação linear desses dois vetores, U e V. Agora, como é que eu sei disso? É porque quando eu criei o W, não sei se vocês perceberam, mas quando eu fui falando W, eu fui fazendo uma conta, eu fiz uma conta mentalmente mesmo, para estruturar esse vetor W. E olha que interessante, se eu pegar o vetor U e multiplicar por 3, vamos ver quanto é que dá o 3U? Olha que interessante, ó, 3 vezes U, vamos fazer aqui embaixo, ó, 3U é igual a 3I, 3 vezes o I, 3 vezes 2J dá 6J, multiplica tudo por 3, né? 6J. E 3 vezes o menos K dá menos 3K. Tá, esse é o vetor 3U. Quem que é o vetor 2V? O vetor 2V, ele vai ser igual a 2 vezes 3 dá 6I, menos 2J, e 2 vezes o menos 2K, o menos K, né? Menos 2K. Agora olha que interessante, se eu adicionar o vetor 3U com o 2V, deixa eu até conferir se vai caber. Ah, cabe aqui sim, dá pra gente fazer aqui embaixo, ó. Se eu adicionar, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar, deixa eu fazer aqui de vermelho, tá? Pra ficar bem destacado para vocês. Eu vou ficar com 9I, certo? Mais 4J, e soma esses dois, menos 5K, que não por acaso é o nosso vetor W. Então o vetor W, ele é o resultado de uma conta que é feita com os vetores U e V, com os vetores U e V. Ele é o nosso vetor combinação linear. Então nós dizemos que aqui ocorreu uma combinação linear, e a combinação linear é o vetor W, ele é uma combinação linear dos outros dois vetores, tá? Isso daí, gente, até que é uma coisa bem tranquila, né, pra gente fazer, pra gente entender. O problema é quando a gente não sabe se os vetores são combinação linear. Então vamos fazer assim, vamos chamar esse exemplo de exemplo número 1, né? Exemplo 1, aqui.
E a gente vai fazer agora um exemplo número 2, onde a gente não sabe se os vetores são combinação linear. Tá? A gente vai escrever esse exemplo 2, tudo bem? Então vamos lá, eu vou apagar aqui e a gente vai fazer o exemplo 2 da combinação linear. Então vamos lá, vamos fazer o nosso exemplo número 2, tá? Exemplo 2. Considere os vetores. Eu vou fazer um exemplo até um pouco mais tranquilo agora, para a gente conseguir desenvolver até com alguma rapidez, tá? Eu vou fazer um exemplo em R2, depois a gente vai ver do que se trata esse R2, R3, mas o que é o R2 por enquanto para a gente? São vetores de duas coordenadas. Então, por exemplo, o vetor U ele vai ser 2i menos 3j, pronto, o vetor U é só isso. O vetor V ele vai ser o vetor menos 5i mais 4j. E o vetor W, eu vou fazer ele aqui embaixo para não ficar atropelado ali, o vetor W ele vai ser igual o vetor W ele vai ser igual a menos i, vamos marcar aqui menos i, mais 5j. Então, gente, uma coisa que a gente deve prestar muita atenção na hora de fazer, né, essa verificação, né, aliás, eu nem perguntei ainda qual que é a verificação, né, considere os vetores, verifique, vamos lá, verifique se os vetores formam uma combinação linear, que é o nosso assunto. Pronto, agora tem uma pergunta, né? Tem uma proposta. Verifique se os vetores formam uma combinação linear. Tá, então o que acontece? A gente deve, para fazer essa verificação, a gente deve supor a existência de uma combinação linear. Então vamos supor que a combinação linear, vamos colocar assim, suposição ou suposta combinação linear. A suposta combinação linear ela será a seguinte, eu vou dizer que o W ele deve ser uma combinação linear do U e do V. Então ele deve ter um alfa que multiplica o vetor U, que eu não sei ainda que número que é esse alfa, mais um beta, um número, um escalar, que multiplica o vetor V. Então eu faço essa suposta combinação linear. Para a gente trabalhar com os vetores desse jeito, a melhor maneira de lidar com vetores e de calcular e de verificar se existe essa combinação é a gente tratar esses vetores de um jeito um pouco diferente. Em vez de a gente colocar os vetores com i, j, k, a gente vai transformar os vetores apenas em coordenadas. Então vai ficar u, v e w feitos apenas com coordenadas, que nem par ordenado, sabe? Então aqui vai ser 2 e menos 3, 2 e menos 3. Em vez de colocar 2i menos 3j, a gente põe 2 e menos 3. O v vai ficar menos 5 e mais 4. E mais 4, nem precisava do mais, né? E o w vai ficar menos 1 e 5. Esses são os nossos vetores que a gente vai usar. Agora olha que legal, se essa combinação linear for algo verdadeiro, eu vou colocar aqui assim, o w que é menos 1 e 5, eu vou substituir aqui, menos 1 e 5. Esse é o nosso vetor w. Aqui não é alfa vezes u? Então vai ficar alfa que multiplica o vetor u. Quem que é o vetor u? 2 e menos 3, é um par ordenado.
que é ponto e vírgula, tá? 2 e menos 3. Mais beta, que multiplica o vetor v, que é menos 5 e mais 4. Bom, fazendo uma distribuição, porque quando você multiplica vetor por um número, a gente aprendeu que quando eu multiplico o vetor u, por exemplo, por 5, esse 5 ele vai multiplicar o i e o j. Então ele vai multiplicar cada uma das coordenadas. Então é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer assim, ó. Menos 1 e 5 é igual. Aí aqui eu vou colocar 2α menos 3α. Tá? Esse é o nosso primeiro vetor. O segundo vetor ele vai ficar assim, ó. O beta também vai se distribuir, vai ficar menos 5 beta, porque o beta é como aquele número que vai se distribuir, né? O escalar. Mais 4 beta. Quando a gente vai somar dois vetores, esquece esse vetor w aqui por enquanto e pensa só nesse alfa u mais beta v. Quando você vai somar vetores, a gente não soma o i com i, o j com j, e se tivesse k, o k com k, a gente vai somar então a primeira coordenada com a primeira. Então olha como vai ficar, ó. Vai ficar menos 1 e 5, que é igual, agora eu vou abrir um parênteses que vai ser maior, então eu vou pegar a primeira com a primeira, então vai ficar 2α somado com menos 5 beta. Pode colocar junto assim que, se você colocar mais menos 5 beta, vai dar menos mesmo. Ponto e vírgula, para separar a segunda coordenada. Veja o que eu estou fazendo, ó, só para vocês entenderem. Eu estou fazendo a primeira com a primeira. Tá aqui. E aí o ponto e vírgula separando. Agora, eu também estou fazendo, agora no próximo passo, a segunda com a segunda. O verdinho está mais clarinho aqui, tá? Mas, ó, segunda com a segunda. Isso vai me dar a segunda coordenada. Quem que é a segunda coordenada? Vamos lá. Ela é menos 3α mais 4 beta. E fecha. Pronto. Fiz a segunda coordenada. É tudo isso aqui. Tá, professor, mas e aí? O que a gente faz agora? Gente, se 2α menos 5 beta, ele é a primeira coordenada, ele corresponde a esse 1 aqui. Então a gente pode até fazer uma marquinha aqui, ó. Esse 1 é a parte vermelha. E esse 5 é a parte verde. Ora, o que a gente acabou de construir então agora? A gente acabou de construir duas equações. Olha como é que elas vão ficar, ó. Disso aqui a gente abstrai o seguinte, ó, que 2α, que é aqui, ó, 2α menos 5 beta, a primeira coordenada do vetor que está depois do igual. Isso aqui tudo vale menos 1. E menos 3α mais 4 beta, menos 3α mais 4 beta, tudo isso vale 5. Ok? Então tá aí. Certo? Esse é o nosso sisteminha que se formou. A gente tem um sistema de equações agora para resolver. A gente já estudou escalonamento de sistemas de equações, né? Na álgebra linear a gente estuda isso antes, só que esse sistema é um sistema 2x2, ele é muito mais simples de resolver. Para a gente resolver, o que a gente pode fazer aqui, ó? A gente pode, por exemplo, tentar cancelar o beta multiplicando a de cima, essa equação de cima, por 4 e a de baixo por 5. Isso é o que a gente chama de multiplicação trocada, né? Esse eu multiplico pelo de baixo, que é 4, e esse 4 eu multiplico pelo de cima, que é 5. E eu reescrevo o sistema. Olha como é que o sistema vai ficar. Eu vou continuar ele aqui, ó. Então ele vai ficar assim. 2α vezes 4 dá 8α. Menos 5 beta vezes 4 dá menos 20 beta. E menos 1 vezes 4 dá menos 4. Menos 3α vezes 5 dá menos 15α. 4 beta vezes 5 dá mais 20 beta. E aqui que está o segredo do negócio. Vai cancelar com 20 beta de cima negativo. E 5 vezes 5 dá 25. Pronto, o que a gente vai fazer agora? A gente vai cancelar esse 20 beta negativo com esse 20 beta positivo e vai adicionar. O sistema fazer o método da adição, né?
Então aqui a gente vai ficar 8 menos 15, 8α menos 15α dá menos 7α. 25 menos 4 dá 21. Ora, tá fácil de fazer o alfa, né? O alfa, a gente pode já multiplicar por menos 1 aqui, né? Vezes menos 1. A parte vai ficar positiva, essa negativa, mas vai ficar menos 21 sétimos. Portanto, o alfa vai dar menos 3. Eu pulei um passinho aí, tá, gente? Que foi a multiplicação por menos 1, que seria apenas trocar os sinais. Então, o 21 já ficou negativo e o 7 passou dividindo. 21 dividido por 7 dá 3 negativo. Tá, o alfa vale menos 3. Como é que a gente determina o beta agora? A gente pega qualquer equação que tenha alfa e beta, pode ser, por exemplo, esta primeira, a segunda tem um beta que já está positivo, isso facilita. Então, eu vou pegar a segunda equação, que é menos 3 alfa mais 4 beta, que é igual a 5. E vou substituir o menos 3 no lugar do alfa. Aí você vai falar, ué, mas já tem menos 3. Por acaso tem menos 3 já aqui. Só que o alfa também vale menos 3. Professor, se pegasse a equação de cima, também colocaria menos 3, não é 2 que você ia colocar aqui não, tá? Porque o alfa vale menos 3. Então vai ficar menos 3, eu vou até fazer assim, ó, menos 3, para ficar até um tantinho mais didático aí o negócio, vezes menos 3, que é esse aqui, ó. Vamos tentar deixar mais bonito aqui, para chamar a atenção de vocês, ó. Vezes menos 3, mais 4 beta é igual a 5. Continuando aqui, só para a gente determinar o valor desse beta, menos 3 vezes menos 3 dá 9. 9 mais 4 beta é igual a 5. Se eu passar o 9 para o outro lado, né, isolando aí na equação, vai ficar 5 menos 9. Então 4 beta é igual a menos 4. Passo o 4 dividindo, fica beta, que é igual a menos 4 dividido por 4. Beta é igual a menos 1. Pronto, achamos o valor do alfa e do beta. E o que fazer com isso agora? Ora, se eu sei que o alfa vale menos 3 e que o beta vale menos 1, aquilo que antes a gente disse que era uma suposta combinação linear, essa daqui, ó, a gente acabou de comprovar que ela é uma verdadeira combinação linear, que existem alfa e beta e a gente já até calculou. Então, a gente vai dizer que a resposta disso aqui é que W é igual a menos 3 alfa, ou menos 3 que é o alfa, vezes U, então é menos 3U. E aqui o beta é menos 1, ficaria menos 1 vezes V, então basta colocar menos V. Então olha que interessante, ó. A gente coloca isso e diz que só não sei se vai aparecer aí, vamos ver, eu acho que vai. É combinação, ficou apertadinho, ó, linear. Aqui coube. É combinação linear. Tudo bem? Ficou bem no cantinho da tela aí. Certo, gente? Então, essa é uma maneira da gente mostrar quando é uma combinação linear, né? E, inclusive, mostrar a combinação linear aqui. A gente não só mostrou que é combinação, mas a gente até disse qual que é a combinação, tá? Uma coisa que talvez você esteja se perguntando é a seguinte, professor, mas e se a gente deixar, em vez de deixar o W isolado aqui, a gente tivesse deixado outra letra, tipo U, ou V, por exemplo? É possível fazer? Eu vou resolver nesse mesmo exemplo 2, só que deixando outra letra isolada. Por exemplo, eu vou deixar o V isolado, né? Aliás, não, se eu deixar o V vai ficar... Vocês vão ficar acreditando que a coisa dá sempre igual. Eu vou deixar o U isolado, eu vou isolar o U, tá? Eu vou só apagar e eu vou apagar essa parte aqui, ó, da suposta combinação para baixo. E a gente vai refazer com esses vetores, só que com o U isolado e o V aqui e o W lá. O alfa e o beta não vão dar os mesmos, óbvio, mas eles vão existir e vai ser uma combinação linear. Vocês vão ver que vai dar combinação linear. Eu vou só guardar essa combinação aqui, vou deixar ela escrita aqui em cima, tá? E aí a gente vai dar continuidade.
Bom, então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu vou refazer o exemplo 2, que já fizemos, né? Ele já deu certo aqui, deu uma combinação linear. Só que eu vou refazer agora de modo que a gente não deixe o W isolado. Aqui, ó, lembra como eu prometi para vocês, ó, deixei ele aqui, tá? A gente vai deixar o U isolado agora dessa vez. Então vamos lá. A suposta combinação linear agora, ela vai ser U, que é igual a... Eu vou fazer, em vez de alfa e beta, agora eu vou fazer M e N, tá? Então, ó, M vezes V, só para não ficar confuso com o outro que a gente acabou de fazer, mais N vezes W. Ficou na ordem UVW, tá? Essa é a suposta combinação. Bom, vamos fazer aquele processo todo. Eu pego o vetor U e escrevo aqui. O vetor U, ele vai ficar assim, ó. 2 e menos 3 é igual a M vezes o V, que é menos 5 e 4, mais N vezes o W, que é menos 1 e 5. Certo? Bom, eu escrevi aqui M vezes V, menos 5 e 4, N vezes W, que é menos 1 e 5, ó, o W aqui, ó. E eu vou resolver o exercício agora nesse molde. Então, fazendo aquele processo todo, né, eu não vou me repetir em tantas explicações aqui, mas eu vou distribuir esse M, vai ficar menos 5M, que antes era alfa, né? E aqui 4M. Mais, também distribui o N, então é menos 1N, basta escrever menos N, e 5N. Aí eu vou adicionar esses dois vetores, né? Para ficar aquela didática anterior, eu vou ainda fazer algumas coisas, tá? Eu vou fazer o menos 5 com o menos N, menos 5M com menos N, primeiro com primeiro, e eu vou fazer segundo com segundo, tá? Vamos ver como é que fica. 2 e menos 3, sujeirinha aqui, 2 e menos 3 é igual a menos 5M menos N, ponto e vírgula, 4M mais 5N, fecha. Veja, presta atenção nisso, ó, o que está de vermelho são os vermelhos, o que está de verde são os verdes. E aí, esse vermelho corresponderá a esse 2, e esse verde corresponderá a esse menos 3. Então a gente vai montar as equações aqui mais uma vez. Então eu vou ficar com menos 5M menos N é igual a 2. Gente, é como se fosse x e y, tá? Como a gente já aprendeu a fazer. E eu vou ficar com 4M mais 5N, que é igual a menos 3. Ok? Para resolver esse sistema, tem um jeito um pouco mais fácil do que o outro. Pelo menos para começar a resolver, né? Basta multiplicar essa de cima por 5, que daí a parte do N já vai ficar oposta de baixo. Então, a parte do N vai ficar a seguinte, ó, deixa eu dar uma apertadinha aqui que vai. Eu vou ficar com menos 25M menos 5, acho que é melhor fazer lá em cima mesmo, gente, desculpa. Porque eu quero resolver embaixo ali depois, vamos jogar para cá, ó, que fica melhor. Então ele vai ficar assim, ó, menos 25M menos 5N igual a 10. É essa parte, ó, tudo vezes 5. A de baixo continua igual, 4M mais 5N é igual a menos 3. Eu vou adicionar. Quando eu vou adicionar, esses dois carinhas que já eram meu propósito, né, eles se cancelam, ó, o 5N com o menos 5N. Se cancelam. O que vai sobrar aqui? 25 negativo com 4 positivos, subtrai, dá menos 21M. E desse lado dá 7. É quase parecido com o que a gente fez lá, só que agora é o seguinte, ó. Se eu multiplicar por menos 1, vezes menos 1, eu vou ficar com 21M igual a menos 7.
E quando eu passar dividindo, m vai ficar menos 7 sobre 21, e não o contrário. Antes era o contrário, né? O melhor que eu consigo fazer aqui é simplificar essa fraçãozinha, simplificar por 7, e vai ficar menos 1/3. Então o nosso m é igual a menos 1/3. Tá, achei o valor do m. Agora eu quero achar o valor do n. Então basta eu substituir numa equação que tem mn. Eu acho que essa de cima é a melhor. Então vai ficar menos 5m, que é esse cara, menos n é igual a 2. O que vai virar? Vamos continuar ali, ó. Menos 5 vezes o m, que a gente acabou de descobrir que é menos 1/3. Menos 1/3. Menos o n é igual a 2. Menos 5 vezes menos 1/3, menos com menos dá mais. E 5, esse 5, gente, são 5 inteiros, tá? Então é como se tivesse um número 1 aqui embaixo. 5 sobre 1. Multiplicar a fração é o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Então isso vai ficar mais, menos com menos dá mais, 5/3. Não assusta com a fração não, tá? Menos n é igual a 2. Aí eu passo 5/3 para lá, vou ficar com menos n igual a 2 menos 5/3. Para fazer essa operação, a gente precisa fazer MMC, né? O MMC de 1 e de 3 é o próprio 3. Então vai ficar menos n é igual a 3. Aí 3 dividido por 1 dá 3 vezes 2, 6. É a regrinha de fração, tá? 3 dividido por 3, 1 vezes 5, 5. No caso, menos 5, né? Porque era menos. 6 menos 5 vai dar 1. Então, o nosso menos n é igual a 1/3. Só que eu não quero saber menos n. Eu quero saber o n. Então, eu tenho que multiplicar isso por menos 1. E aí, eu vou obter aqui o nosso n. Deixa eu fazer aqui, ó, uma apertadinha aqui. N é igual a 1/3. Deixa eu fazer um quadro aqui para marcar o nosso n. Ficou meio torto e apertado, mas tá bom. Ó, o m está aqui e o n está lá. O m é menos 1/3 e o n é 1/3. Aí você fala, ué, mas como é que é isso, né? Antes tinha dado números bem diferentes e tal. Olha como é que vai ficar a combinação linear, gente. Dá uma olhada, ó. A nossa combinação linear não era u igual a mv mais nw? Então vai ficar u, que é igual m menos 1/3, então é menos 1/3 vezes v, é menos v sobre 3. Mais nw, que é 1/3, mais 1/3 w, então é mais w sobre 3. Aí você vai olhar para essa combinação e falar, tá bom, é uma combinação linear, mas ela é diferente da outra. Na verdade, ela é a mesma que a outra. Olha para aquela outra lá. Eu vou mostrar para vocês como esta combinação linear é a mesma do que essa, tá? Elas são as mesmas. Para mostrar isso, eu preciso fazer o seguinte, aqui o u está isolado, não tá? Então a gente vem aqui e isola o u, passa o u para lá e o w para o outro lado. Então vai ficar 3u positivo, passou para cá, e do outro lado a gente já tinha menos v, né? E passa o w para lá, vai ficar menos w. E olha que coisa legal, gente. Quando eu passar esse 3 dividindo, eu vou ficar com u é igual a menos v dividido por 3 e o menos w também, porque o 3 passou dividindo todo mundo, dividido por 3. Que nada mais é do que essa expressão que a gente tem aqui. Aqui a gente só está com um probleminha. Ah, achei o problema. Aqui, na verdade, ó, é menos, tá, gente? Vamos corrigir, ó. Aqui é menos, viu? Arruma aqui. Aí você vai falar, por que é menos? Só porque deu lá? Não, na verdade é aqui, ó, o meu erro. Ó. O n, na hora de passar para cá, eu não multipliquei por menos 1. Então, o menos n virou mais n. E 1/3 tinha que ter virado menos 1/3. Então, vamos arrumar ali, ó. Menos 1/3, tá? Então, tá arrumado. Não fiquem desesperados, é menos 1/3. Ficou meio tortão aqui, mas tá bom. Menos 1/3, tá? Então, aqui menos 1/3 também. Então, olha que legal, essa conferência ela até nos ajuda a achar um errinho aí na hora de fazer um sinal, né? Olha que vacilo, ó. Aconteceu um probleminha de sinal, tá? Então é isso, gente, ó. A gente tem aqui uma combinação linear
que nada mais é do que a mesma que a gente já tinha obtido no mesmo exemplo anteriormente. Tá? Então aqui a gente fez agora esse segundo exemplo, né, por um outro caminho. Ah, professor, daria para ter feito também pelo V, né? Daria para, por exemplo, isolar o V, né, e fazer a combinação linear pensando no V? Daria. A gente até consegue saber qual que é. Ó, vamos fazer pelo V? Eu vou fazer na cor vermelha para diferenciar um pouquinho para a gente, tá? Então, se eu pegar essa expressão daqui e isolar o V, passo o V para o lado de lá, fica V, e passo o W para cá. Bom, o menos 3U já está aqui, menos 3U. E vai ficar menos W. Então, gente, olha que bacana. Se você fizer esse mesmo exercício, e a proposta é você fazer aí, pega o exercício e faz. Faz isolando V. Coloca assim, ó, V, a suposta combinação linear aqui, ó, você vai fazer o seguinte, você coloca V é igual a alfa vezes U mais beta vezes W. No final você vai descobrir que o alfa é menos 3 e que o beta é menos 1. Ele vai dar esse menos aqui que corresponde a menos 1. Tudo bem, gente? Então a ideia é a gente conseguir desenvolver desse jeito. Fica esse exercício, então, para vocês fazerem do V, porém, é um exercício cuja resposta a gente já tem aqui, né? O modelo dessa combinação linear, ele já está aqui. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Bom, então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar o seu like se você gostou do vídeo, se você entendeu a explicação. E de apertar o sininho para receber também as notificações, né, quando a gente tiver novos vídeos. Beleza, gente? É isso aí. E principalmente, se você tiver alguma dúvida, não esqueça, comentem!